explícitas de guerra. É desaconselhado para pessoas sensíveis. Berlim, 12 de agosto de 1961. Os moradores de Berlim Ocidental acordam com um arame farpado que os separa de Berlim Oriental, como esta mãe de sua filha. Os soldados da Alemanha Oriental constroem um muro para separar a sua parte da cidade da metade ocidental, ocupada pelos aliados. Desde 1945, o mundo já estava cortado pela metade por uma cortina de ferro invisível entre o Ocidente, as democracias que se uniram aos Estados Unidos, e o Oriente. Nações comunistas dominadas pela Rússia, conhecida como União Soviética, e a China. Armas nucleares impediram um confronto global, mas esse equilíbrio de terror provocou conflitos locais, como na Indochina em 1945 e na Coreia em 1950. E agora, em Berlim. O Oriente e o Ocidente estão em um estado de guerra que pode, a qualquer momento, levar ao apocalipse. Acho eu, pelo menos eu acho que foi, que entendi pela primeira vez o que significa de verdade a palavra liberdade. Os tanques norte-americanos avançam. Eles destruirão o muro? A preparação de uma nova batalha. 5 anos antes da construção do Muro de Berlim, em 1956, 3 anos após a morte de Stalin, Nikita Khrushchev é o líder da União Soviética. Khrushchev é ucraniano. Emissário político durante a Guerra Civil Russa, ele ascendeu aos escalões mais altos do partido. Como capanga de Stalin, ele fez a Ucrânia passar fome. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi impiedoso na frente de Stalingrado. Mas agora, Khrushchev surpreende o mundo. Como Beria, o seu antecessor, ele sente a necessidade de salvar o regime e a sua economia em recessão. Ele quer aliviar as tensões com o Ocidente, limitar as despesas militares. Sem dar as costas à sua ideologia, ele quer se distanciar de Stalin. No 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, em 24 de fevereiro de 1956, Khrushchev fez a Assembleia aplaudir os franceses, Jacques Duclos e Maurice Thoré, por serem partidários fiéis de Stalin. Mas, de repente, Khrushchev lê um relatório secreto que denuncia os crimes de Stalin. Esse ato chocante desperta esperanças de liberdade nos países do Ocidente colonizados pelos russos, como a Polônia e principalmente a Hungria. Em Budapeste, no outono de 1956, estudantes húngaros começam a protestar pacificamente. Moscou não tolera isso. Após um intenso debate interno, Khrushchev decide intervir à força na Hungria. O problema parece tão urgente que a questão da reação do Ocidente se torna secundária. As elites podem não estar mais se matando, mas ainda rejeitam qualquer mudança. O Marechal Konev, um dos heróis da vitória sobre a Alemanha, é encarregado de manter a Hungria sob controle, em nome do Pacto de Varsóvia, que reagrupa os países do leste para contrabalançar a Aliança Atlântica. Konev lança os tanques do Exército Vermelho contra Budapeste. Os oficiais dizem aos seus soldados que eles lutarão contra fascistas alemães. Toda a população está contra eles. O exército húngaro, treinado pelos russos, está do lado dos insurgentes e os seus primeiros alvos são os símbolos soviéticos.
23 de outubro de 1956. Uma revolta armada maciça em Budapeste. A cidade está cercada pelo exército de Konev. A rádio de Budapeste lança um apelo desesperado. As tropas soviéticas iniciaram o seu ataque. Lutamos contra eles em nome da liberdade. Dois 2.500 civis militares húngaros e 800 soldados soviéticos morrem durante esses poucos dias de luta. Em 10 de novembro de 1956, os tanques russos fazem a sua investida final. A rebelião húngara é esmagada definitivamente com sangue. Budapeste está em ruínas. Os russos e os que continuam a apoiá-los perdem o juízo e ordenam milhares de prisões, enforcamentos e deportações para os gulags. 200 mil húngaros conseguem escapar para a Áustria. E depois para a Suíça, Canadá, Estados Unidos e França. O mundo inteiro protesta, mas nada faz. Porque, ao mesmo tempo, o mundo está sendo abalado por outra grande crise. Todos os olhos estão voltados para o Canal de Suez. É uma rota vital do petróleo, de propriedade de uma empresa privada franco-britânica. Acabou de ser nacionalizada pelo coronel Gamal Abdel Nasser, o Raiz, o líder, que acabou de chegar ao poder no Egito. Nasser proclama: não há vergonha em ser pobre. Vergonhoso é explorar as pessoas. Estamos retomando os nossos direitos e o canal agora pertence ao Egito. 6 de novembro de 1956. Forças britânicas e francesas chegam para ocupar a zona do Canal de Suez, com a ajuda do exército israelense. Depois de tomar as cidades ao longo do canal, os soldados estão prontos para entrar na fase final da operação: derrubar o regime de Nasser. De repente, eles recebem ordens para cessar as hostilidades. Londres e Paris acabaram de ser seriamente ameaçadas de retaliação nuclear por Moscou. Nos Estados Unidos, o presidente Eisenhower recusa-se a se envolver no conflito. Ao lado de seu secretário de Estado, Foster Dulles, ele recua diante da ameaça do mundo árabe se juntar à doutrina soviética. Nasser é o líder das nações árabes. Os paraquedistas franceses voltam para Argel, de onde vieram para lutar contra os insurgentes da FLN, a Frente de Libertação Nacional da Argélia. Eles são bem recebidos pela comunidade francesa, que está sob grande ameaça. Nasser afunda 40 navios no canal, tornando-o inoperante por vários meses e cortando 90% dos suprimentos de petróleo. Em apenas alguns dias, a França não tem mais combustível. Um sistema de cupons é instituído e as fábricas cessam a produção. Motoristas abandonam seus carros na Place de la Concorde. Em Moscou, a crise de Suez fortaleceu o poder de Khrushchev. Ele acabou de ganhar seu primeiro duelo contra o Ocidente. O mestre do Kremlin ainda é o mestre do mundo. Especialmente desde que ele ganhou novos apoiadores no que é chamado de Terceiro Mundo. Não alinhado é o termo inventado pelo primeiro-ministro indiano Nehru para se referir a países que não pertencem às doutrinas comunista ou capitalista. Mas a União Soviética e a China competem para agregar os países não alinhados, as nações africanas ou asiáticas, cuja independência frequentemente é recente.
Em 1956, Mao condena as rebeliões dos países da Europa Oriental. Para ele, elas são o resultado do famoso relatório de Khrushchev sobre os crimes de Stalin. Mao se vê como o verdadeiro sucessor de Stalin. Ele se vê como o mestre do bilhão de comunistas do mundo. Para ele, a redução da tensão com o Ocidente que Khrushchev busca apenas pode enfraquecer a doutrina socialista. A guerra é a cola do comunismo e, como tal, a guerra deve continuar no Vietnã. Mao já contribuiu bastante para a vitória comunista no norte. O líder deles, Ho Chi Minh, nunca perdeu uma oportunidade de ir à China para mostrar a sua gratidão a Mao. E à União Soviética, para mostrar a sua gratidão ao Politburo. Ho Chi Minh sai do mausoléu de Lenin e Stalin em lágrimas. Khrushchev dirá: Ho Chi Minh é realmente um dos santos do comunismo. Ho Chi Minh obteve o equivalente a 100 milhões de euros da União Soviética. Juntamente com os 200 milhões que Mao lhe deu, ele agora pode confrontar a fome que assola o seu país. Assim que chegaram ao poder no Vietnã do Norte, Ho Chi Minh e seu regime lançaram uma grande reforma agrária. Os agricultores vietnamitas representam 95% da população. Para controlá-los, o governo toma suas terras. Isso se chama coletivização forçada, que começa com a destruição das escrituras de terras. Os pequenos proprietários de terras são forçados pela polícia a usar roupas burguesas ou mandarim e são humilhados em julgamentos simulados. Eles são acusados de crimes terríveis por suas famílias e até por seus filhos. Dezenas de milhares dessas pobres pessoas são executadas ou presas em campos de reeducação, imediatamente estabelecidos pelo regime. Seguindo o modelo stalinista, mais de 9 mil quilômetros quadrados de terra são transformados em fazendas coletivas, cujos lucros revertem para o Estado. Desde 1954, centenas de milhares de camponeses conseguem fugir para o sul. Entre eles estão muitos moradores das cidades, funcionários públicos ou funcionários dos franceses. As estradas são rapidamente fechadas. Então eles embarcam em qualquer coisa que flutue. Jangadas de bambu sobrecarregadas são recolhidas por navios norte-americanos. Eles deixam tudo para trás. As suas terras e os seus ancestrais. Eles trazem consigo apenas a sua fé cristã, que exibem como se fosse um laissez-passer. O líder do Vietnã do Sul também é católico, em um país principalmente budista. O nome dele é Jean-Baptiste Ngo Dinh Diem. Ele tem 53 anos. Exilado por anos, ele é a principal face do anticolonialismo não comunista. Os seus planos são guiados por seu medo dos comunistas, que ele persegue e aprisiona, com a ajuda de seu irmão, Ngo Dinh Yun, o chefe da polícia secreta, e da esposa dele, a senhora Nhu, rapidamente reconhecida por sua beleza e franqueza, quando se trata de denunciar a oposição e as mídias ocidentais que ela acredita serem manipuladas pelos comunistas. Em Hanoi, no Vietnã do Norte, os comunistas reunidos em torno de Ho Chi Minh agora estão se preparando para voltar à guerra. A trilha Ho Chi Minh, que atravessa o Laos e o Camboja, deve ser reaberta, como aconteceu durante a Guerra da Indochina. Mas ela será expandida para formar uma complexa rede de caminhos e trilhas invisíveis do céu. Mais de 1.900 quilômetros através da selva montanhosa que se estende para o sul.
Um dos combatentes comunistas, Tran Tonga, relembra. A densidade da floresta é sufocante. Corte um cipó e mais 10 crescem. Abra um caminho e ele desaparece no dia seguinte. Como é estranho desafiar a natureza desta maneira. Na maioria das vezes, os soldados são muito jovens e muito doutrinados. A fé deles lhes dá força, mesmo nas piores condições. Os seus inimigos capitalistas rapidamente lhes dão um apelido: Vietcongs, que significa comunistas do Viet. Para garantir a sua trilha, eles a equipam com o maior número possível de armadilhas, como fizeram os mais velhos, mas com mais imaginação e crueldade. As zonas sem segurança aumentam em tamanho. Os sobreviventes recebem a atenção de Diem, presidente do Vietnã do Sul, que exige um aumento na ajuda norte-americana. Os primeiros conselheiros militares norte-americanos chegam. Uma máquina de guerra diabólica é ativada. Os soldados do Sul têm meios de retaliar contra os Vietcongs. Eles não mostram clemência quando conseguem fazer com que se rebelem. E são impiedosos para com os vilarejos que os abrigavam. Essa repressão aumenta o ódio. Estes também são os anos de Khrushchev, os anos 50, uma pausa na Guerra Fria. A União Soviética começa a se abrir lentamente ao turismo e aos cineastas amadores. Na França, a revista do sindicato CGT da Renault publica um artigo intitulado A Visita de um Metalúrgico da Renault à União Soviética. Os metalúrgicos aqui trabalham 6 horas por dia e eles se aposentam aos 55 anos. A União Soviética é um paraíso na Terra para os metalúrgicos. Khrushchev quer buscar um alívio das tensões e uma coexistência pacífica. E em julho de 1959, os russos ficam surpresos ao ver o vice-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Ele é convidado para inaugurar a primeira exposição em Moscou de produtos norte-americanos. Khrushchev começa por beber uma Pepsi, proibida na União Soviética. Esta atitude seria um sinal de renúncia à Guerra Fria? É exatamente o oposto. Os soviéticos não estão prontos para abandonar a sua ideologia. A conquista de novos países e o progresso nos programas militares e espaciais permitem a Khrushchev se posicionar diante do representante do capitalismo com um diálogo muito inesperado. Em 7 anos, quando os ultrapassarmos, daremos um aceno amigável a vocês. Nixon então convida Khrushchev para ir aos Estados Unidos. Khrushchev voa para Washington no Tupolev 114 para impressionar os norte-americanos. É uma enorme aeronave de 180 toneladas, com um nariz de vidro, como o bombardeiro do qual foi derivada. Os norte-americanos também estão surpresos. Ambas as bandeiras lado a lado. O hino soviético tocado pela orquestra da Força Aérea Norte-Americana. Uma recepção calorosa de seu presidente, o general Eisenhower. Uma revista das tropas de fuzileiros navais e os 2 homens se esforçando para parecer bem-intencionados. O nosso objetivo comum deve ser, como sempre, a paz justa, universal e duradoura. É nesse espírito, senhor presidente, que eu saúdo e lhe dou as boas-vindas a Washington e aos Estados Unidos.
Quando a senhora Khrushchev, Nina, sobe no Lincoln presidencial, Eisenhower hesita por um momento. O jornalista David Garrow resume com precisão o que está acontecendo. Nós nunca o vimos tão de perto. O seu físico rechonchudo não corresponde à visão do ditador mais poderoso do mundo. Como esse sujeito volumoso com cara de palhaço alcançou o seu pináculo atual? Todos sorrisos, ele presenteia Eisenhower e o vice-presidente Nixon com uma sonda especial, semelhante àquela que ele enviou à Lua no dia anterior. Eisenhower dá uma risada forçada. Ele está frustrado pela série de lançamentos espaciais norte-americanos fracassados, ainda distantes de voos tripulados. Os russos são capazes de enviar uma cachorra, Laika, para o espaço, provando que em breve eles poderão enviar um homem, um satélite ou uma bomba. O equilíbrio do terror está perigosamente ameaçado. Convencido de sua superioridade, Khrushchev toma a liberdade de divertir a imprensa, interpretando seu personagem, Sr. K, gregário e tranquilizador. Ele visita Hollywood, onde é convidado para um luxuoso jantar, transmitido graças à mais recente tecnologia de televisão da época. Todas as estrelas de cinema comparecem, querendo ver a estranha criatura que veio do frio, incluindo Frank Sinatra, David Niven, Tony Curtis e, mais importante, a rainha de Hollywood e do mundo, Marilyn Monroe. Em Pequim, atrações de outro tipo aguardam Khrushchev. Em 28 de setembro de 1959, apenas 15 dias após sua visita aos Estados Unidos, ele está na China para comemorar o 10º aniversário da ascensão de Mao ao poder. Khrushchev teme Mao e decidiu romper o seu compromisso de fornecer a ele o mais recente protótipo de uma bomba nuclear. Mao continua a criticar Khrushchev abertamente e a sua coexistência pacífica com o Ocidente. Isso sinaliza a cisão entre os chineses e os soviéticos. Para Ho Chi Minh, que também é convidado, é um sinal de que a guerra do Vietnã se intensificará. Khrushchev escreve: a China prende o Vietnã em suas garras e não afrouxará sua pegada. O Vietnã do Norte comunista treina o seu exército para invadir o Sul. Armas e suprimentos viajam pela trilha Ho Chi Minh, que atravessa o Laos e arrasta o país para a guerra. A cadeia de eventos continua a mesma. Os assessores militares norte-americanos agora recebem os poderosos Boinas Verdes, que vieram treinar o jovem exército do Laos. Os Boinas Verdes fazem parte das forças especiais do exército norte-americano, criadas na década de 50. No Vietnã do Sul, os Boinas Verdes reúnem os moradores em povoados estratégicos fortemente protegidos. Isso provoca uma hostilidade crescente entre os agricultores. O Vietcong tem pouca dificuldade em encontrar informantes e cria toda uma rede de espiões, permitindo a eles realizar os seus ataques com precisão e sucesso.
boinas verdes começam a temer o seu inimigo esquivo. Esta é uma das imagens mais impressionantes da Guerra dos Mundos. Aquela que o Oriente deseja projetar, de uma nação pequena e heróica, em buracos e túneis, inteiramente dedicada à causa. Mas, de fato, divisões inteiras com artilharia pesada estão enfrentando os monstros de aço do Ocidente. Uma aeronave de reconhecimento Lockheed U-2 voa regularmente sobre a União Soviética, a mais de 20 mil metros. Um recorde. Essa altitude a protege de mísseis antiaéreos. Ela pode fotografar com segurança os silos de mísseis balísticos da Rússia. Ela é rapidamente detectada pelos radares soviéticos, mas está alta demais para ser atingida. Khrushchev, sentindo-se traído pelo Ocidente em sua tentativa de aliviar a tensão e enfraquecido em relação ao partido e aos chineses, decide lançar os seus esquadrões de caças e os seus novos mísseis antiaéreos. 1º de maio de 1960. Inicialmente, os mísseis soviéticos abatem os seus próprios caças quando se aproximam do U-2, mas no fim eles conseguem atingir a aeronave norte-americana. O piloto do U-2, Francis Gary Powers, se ejeta. Após um intenso interrogatório, o julgamento dele começa em 24 de agosto de 1960 em Moscou. No famoso Salão das Colunas, na Casa dos Sindicatos, a antiga Sala do Trono. Desde a Revolução, esse salão serviu para homenagear as grandes figuras falecidas do comunismo e para celebrar outros eventos importantes do regime. Esse julgamento tem impacto mundial. O promotor pergunta a Powers: Você se declara culpado das acusações? Sim, eu me declaro culpado. Да, признаю себя виновным. От кого вы получили это задание? Quem lhe deu essas instruções? O comandante do meu regimento. Командир моего подразделения. Я обращаюсь. Em sua defesa, ele diz: Não como inimigo, mas como ser humano. Судить меня не как врага, а как человека. Que não é um inimigo pessoal do povo russo. Который не является личным врагом русских людей. Powers não é condenado à morte, a punição usual para um caso como esse na União Soviética. Ele é condenado a 10 anos de prisão e é rapidamente trocado pelo chefe da espionagem russa nos Estados Unidos, o coronel Rudolf Abel. Os rinocerontes estão em extinção. Mas existe uma coisa ainda mais difícil do que encontrar rinocerontes por aí: prender os seus caçadores ilegais. Rinocerontes em Risco. Comércio de Chifres. Estreia sábado, 9 da noite, no National Geographic. Peraí, tem que renovar aonde? O que não dá pra negar é que o VAR no Brasil é muito mais emocionante. Isso ajuda a criar o clima. É preciso fazer compensações. Desnecessário. Tô falando sério. Poderia ter dado certo. Precisa ser reeducado. Não convocá-lo pelo retrospecto pífio. E eu acho que foi um risco calculado. É muito absurdo. Essa burrice do calendário. Se é o Linha de Casa... Por aqui, o debate não termina. Linha de Passe de Casa. Segunda, quarta e domingo, 10 da noite, na ESPN Brasil. Eu e minha mulher tentamos ter uma vida saudável. Nos alimentamos bem. Mas a gente nem sempre consome todos os alimentos importantes. É por isso que tomamos o novo Sustagem Adultos Mais Fit. Ele tem uma combinação exclusiva de 26 vitaminas, minerais e fibra. E 0 adição de açúcares. É o nosso complemento diário para mais disposição e imunidade. Novo Sustagem Adultos Mais Fit. O complemento do seu dia a dia. Existem muitos jeitos de dormir e opções infinitas de colchões, o que torna mais difícil escolher o modelo certo. Por isso existe EMA, o colchão perfeito para todos, nem tão macio, nem tão firme. Ideal para todos os jeitos de dormir, o colchão mais premiado da Europa. Teste em casa por 100 noites.
satisfação total ou seu dinheiro de volta. Uma noite de sono sem preocupações. Ema, compre online agora. Por 60 dias, elas só usaram esses 4 looks. Marina usou só sabão e Mariana sabão e Vanish Multipower em todas as lavagens. Viram a diferença que a nova fórmula de Vanish faz? Tô vendo. Além de remover manchas e maus odores, sua nova fórmula evita que a cor passe de uma roupa para outra. Vanish agora é Multipower, tira manchas, maus odores e realça as cores. Vanish, suas roupas como novas por mais tempo. Dizem que para um soldado, a guerra nunca termina. Entre 1945 e 1975, foram encontrados pelo menos 10 ex-combatentes japoneses que não aceitavam a rendição do país e se escondiam nas ilhas remotas do Pacífico. Segunda Guerra Mundial, 75 anos depois, todos os domingos, a partir das 6 da tarde, no National Geographic. Predadores, Sucessão ao Trono, no National Geographic. Em novembro de 1960, Khrushchev acompanha de perto as eleições norte-americanas, um confronto entre o brilhante e jovem senador democrata John Kennedy e o vice-presidente republicano Richard Nixon. Khrushchev odeia Nixon, a quem considera muito anticomunista, e aplaude quando Eisenhower, em 20 de janeiro de 1961, cede o poder a Kennedy, que Khrushchev acredita ser um progressista. Seria ele um novo Roosevelt? Em sua posse, Kennedy e o seu vice-presidente, Lyndon Johnson, escolheram Marian Anderson para cantar o hino norte-americano, tradicionalmente cantado em uma ocasião como essa. Ela é uma heroína na luta pelos direitos civis. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight for the ramparts we walk. Mas, contrariando as esperanças de Khrushchev, Kennedy se revela um adversário determinado da União Soviética. O irmão dele, Robert Kennedy, havia trabalhado com o senador Joseph McCarthy, que havia caçado comunistas norte-americanos 10 anos antes. Robert Kennedy se torna o procurador-geral dos Estados Unidos e o principal conselheiro do irmão, o novo presidente. Assim que assumem o cargo, John Kennedy e o vice-presidente Lyndon Johnson têm assuntos urgentes para tratar. O primeiro é a questão de Cuba, a maior ilha do Caribe, situada ao lado dos Estados Unidos. Dois anos antes, em 3 de janeiro de 1959, Fidel Castro e os seus guerrilheiros marcharam triunfantemente sobre Havana. Castro havia derrotado o exército do coronel Batista, acusado de ser um ditador corrupto. Castro prometeu manter a barba até que a justiça social, como ele a chamava, fosse vitoriosa. E assim será até que a vitória seja nossa! Liberdade ou morte! A barba se tornou um símbolo dos revolucionários. Fidel Castro voltou-se com determinação para o único apoio onde era possível, a União Soviética. Um mês depois que Castro assumiu o poder, Mikoyan, o ministro soviético do Comércio Exterior, correu para Havana para assinar um empréstimo de $100 milhões e uma promessa de compra da produção de açúcar de Cuba. Os norte-americanos têm apenas uma meta: derrubar Fidel Castro. Logo depois de assumir o cargo em 1961, Kennedy descobre um plano formulado por seu antecessor, Eisenhower, e pela CIA. É uma expedição militar composta apenas por exilados cubanos. Eles devem desembarcar, arregimentar a população e pedir a ajuda dos Estados Unidos. Kennedy aprova o plano. Ele escolhe o local de pouso: uma praia a 200 quilômetros de Havana, a Baía dos Porcos, em homenagem a um peixe local. Em 17 de abril de 1961, 1.400 cubanos anti-Castro pousam. Castro reúne todos os seus soldados.
A sua modesta força aérea dispara nas margens da Baía dos Porcos e afunda os navios anti-Castro. Ainda assim, Castro continua preocupado. O que a população fará? Ela não reage, apavorada ou conquistada pela revolução. Kennedy dá a ordem de abandonar os exilados cubanos à sua própria sorte. O antecipado levante não acontece. 1000 anticastristas sobreviventes se rendem. Mais tarde, Cuba os troca por remédios. Apenas 3 meses após a sua posse, Kennedy sofreu um terrível revés com o fracasso da Baía dos Porcos. Ele teme o pior e diz: "Nós atacamos Cuba. Agora Khrushchev atacará Berlim." Berlim continua sendo a questão central da Guerra Fria. 3 milhões de alemães orientais já fugiram para o Ocidente através de Berlim. Essa é uma situação insuportável para os comunistas, que exigem que a parte ocidental da cidade seja anexada. Na tentativa de pôr fim à escalada, Kennedy vai a Viena se encontrar com Khrushchev. Ele quer impedi-lo de ocupar Berlim Ocidental, o que significaria guerra. Paris, 31 de maio de 1961. No caminho para Viena, Kennedy para em Paris com a esposa, Jackie. Kennedy está impressionado com o presidente francês, General de Gaulle, uma personalidade histórica. De Gaulle aconselha que ele permaneça firme com respeito a Berlim. Viena, 3 de junho de 1961. A grande reunião acontece no dia seguinte em Viena. Kennedy sabe perfeitamente bem que está em uma posição enfraquecida, apenas 2 meses após o desastre da Baía dos Porcos. Khrushchev, por outro lado, está fortalecido por seu sucesso planetário. Ele acabou de enviar o primeiro homem, Yuri Gagarin, para o espaço. Nos salões de Viena, quando a incrivelmente elegante Jackie conhece Khrushchev e o presidente Kennedy conhece a senhora Khrushchev, é uma colisão de culturas irreconciliáveis. Um diálogo entre os dois homens é impossível. Kennedy não faz ideia do que Khrushchev está preparando. A construção de um muro de 145 quilômetros para isolar Berlim Ocidental de Berlim Oriental, o resto da Alemanha e todos os outros países do Bloco Oriental. 3 milhões de refugiados já conseguiram chegar do outro lado. Khrushchev escolheu a solução que o mundo ocidental menos esperava. Um diplomata francês, Henri Froment-Meurice, lembra: "Tínhamos imaginado tudo, exceto o muro, porque é difícil para as democracias imaginarem o tipo de coisas que as ditaduras poderiam fazer. Consideramos bloquear o acesso à cidade, mas não imaginamos o adversário subitamente bloqueando a si mesmo, trancando a sua própria população para impedi-los de chegar ao Ocidente." Mas o muro também é um alívio para o Ocidente. Berlim está melhor trancada do que sob controle russo. Mas para Khrushchev, a ofensiva continua. Ele homenageia a Revolução Cubana e diz: "Agora vamos pôr um ouriço nas roupas íntimas dos Estados Unidos." Com Fidel Castro, ele decide instalar mísseis nucleares a 250 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Em outubro de 1962, um avião de reconhecimento norte-americano traz de volta de Cuba fotos de silos de mísseis balísticos, que podem atingir cidades americanas em questão de minutos.
Esse equilíbrio do terror já havia sido perturbado pelos norte-americanos. O presidente Eisenhower instalou mísseis nucleares balísticos Júpiter na Turquia. Esses mísseis estão perto da fronteira russa, ainda mais perto do que os mísseis soviéticos em Cuba estão dos Estados Unidos. Essa situação, intolerável para os líderes em Moscou, forçou Khrushchev a colocar Kennedy na mesma situação. Kennedy alerta a ONU e convoca o Conselho de Segurança, mostrando fotos da construção dos silos dos mísseis. Os norte-americanos são chamados. O seu presidente fará um pronunciamento. Eu apelo ao presidente Khrushchev que pare e elimine essa ameaça clandestina, imprudente e provocativa à paz mundial. A Marinha norte-americana estabelece um bloqueio em torno de Cuba, fechando a rota para os navios russos que transportam os mísseis. Mas, de repente, 4 submarinos nucleares soviéticos aparecem dentro do bloqueio. Esta rodada acaba de se tornar extremamente perigosa. O Papa João XXIII faz um apelo solene aos governos. Pedimos a todos os governos que não fiquem surdos a esse grito de humanidade. Fidel Castro convoca sua população ao som da Internacional. Os países irmãos transmitem em voz alta slogans de apoio a Fidel Castro. Nas praias da Flórida, os norte-americanos fortalecem as suas defesas, concentram os seus soldados e põem a sua força aérea em alerta máximo. O mundo todo vê isso como o início da Terceira Guerra Mundial. O reflexo universal é fazer reservas de alimentos urgentemente. E identificar qualquer coisa que possa ser usada como abrigo nuclear. Na escola, as crianças começam a aprender a se proteger em uma ameaça nuclear. E os seus pais criam abrigos para salvar a raça humana. Após dias de negociações secretas, como esse jogo de badminton com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Jim Rusk, Khrushchev vence e consegue o desarmamento dos mísseis Júpiter norte-americanos na Turquia. Como se estivesse se rendendo a Kennedy, em 28 de outubro de 1962, Khrushchev ordena que a sua flotilha volte para casa com os seus mísseis soviéticos. Os norte-americanos os filmam, cobertos de lonas nos convéses dos navios russos. As imagens viajam o mundo. A família Murphy sai de seu abrigo nuclear em Vermont. Bárbara em Nova York. E Max e Rachel, no Texas, soltam um grande suspiro de alívio. Assim como o mundo inteiro. Todos estão convencidos de que Kennedy os salvou. O seu presidente expressa o seu agradecimento a Deus na missa com a sua família no domingo, 28 de outubro de 1962, em uma pequena igreja. No entanto, Khrushchev é o verdadeiro vencedor. Ele garantiu a retirada dos mísseis norte-americanos e o compromisso deles de deixar Cuba em paz. Mas Khrushchev aceitou ser humilhado, o que acabará resultando em sua queda. Kennedy sai da crise fortalecido. Em junho de 1963, ele vai para Berlim Ocidental, dividido em 2 pelo Muro da Vergonha e ainda sob a ameaça de invasão russa. Kennedy faz o seu discurso mais direto e explícito. 2000 anos atrás, o motivo de maior orgulho era dizer: sou um cidadão de Roma. Hoje, no mundo da liberdade, o motivo de maior orgulho é dizer:
Sou cidadão de Berlim. Há quem diga que o comunismo é a onda do futuro. Que eles venham a Berlim. Ao visitar o Muro de Berlim, ele ainda diz: a nossa democracia não é perfeita, mas nunca tivemos que construir um muro para impedir que nosso povo escapasse. O muro fornece uma prova flagrante do fracasso do sistema comunista. A prioridade que agora espera Kennedy é o Vietnã, onde a guerra arrastará o Ocidente e o Oriente em direção ao abismo.